amigos, nossas saudações cordiais. Estamos com muito gosto, mais uma vez, para mais uma preleção doutrinária virtual, hoje com o tema O Ser Emocional. Este tema faz parte da obra Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nessa obra que é a sexta da célebre série psicológica de Joana de Ângeles. Como nós habitualmente fazemos, primeiro nós vamos ler uma mensagem, a fim de nos aclimatar psiquicamente com as vibrações mais elevadas. A mensagem de hoje está no livro Espírito e Vida, também da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Em seguida faremos uma prece para a abertura dos nossos trabalhos. Em seguida, as reflexões doutrinárias sobre o tema, o ser emocional. E, por fim, uma prece para agradecer. Dito isso, então, nós vamos começar rogando aos bons espíritos, espíritos amigos, benfeitores espirituais, que nos auxiliem, que recebam com humildade a nossa oferta dessas pequenas migalhas para distribuir esperanças a muitos corações. E que essa mensagem de hoje seja importante para as nossas reflexões neste momento. Afirmação. Obra Espírito e Vida, por Joana de Ângeles. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 8. Afirma tua convicção seguindo de passo firme. Enquanto o céu se colore de raios irisados e tudo sorri o cristão, pouco difere do homem comum. No entanto, quando os dias escurecem, cobrindo-se de cúmulos carregados, faz-se necessário afirmar a fé. Palavra fácil nos júbilos, não pode ficar silenciosa e sem vida nas aflições. Confiança nos dias de felicidade não deve permanecer apagada ante os perigos do testemunho. Crença libertadora em oásis perfumados não desaparece nas longas travessias dos areais. Lembra-te de Jesus. O enviado divino exaltou a humildade e não revidou a bofetada violenta. Engrandeceu a pureza e fez da própria vida um lírio imaculado. Abençoou a pobreza e desdenhou os tesouros do mundo. Homenageou os simples e fez-se ignorar pelos poderosos. Exaltou os perseguidos injustamente e deixou-se crucificar em silêncio. Alentou os desanimados e os concitou ao resgate necessário. Considerou os deserdados e caminhou sem posse alguma. Valorizou a dor e ofereceu-se a morrer por todos. Em Caná, ofereceu a todos a alegria festiva e no Gólgota testificou confiança robusta. No matrimônio dos jovens, rogou ao Pai Celeste que transformasse água em vinho, enquanto na cruz sorveu o vinagre e o fel como água pura. Pregando o reino de Deus, alçou o coração à condição de santuário excelso, mas fez do caráter nobre a base da lei, através do dever reto nas linhas do amor e da caridade, acima de todos os outros requisitos. Afirma a fé que te honra os dias, quando tudo parecer distante ou tenebroso, encontrando-te no campo a cultivar, mesmo que ele esteja eivado de plantas daninhas, labora, de coração forte e mente esclarecida, como quem ali encontra a oportunidade mantenedora do próprio equilíbrio, através da afirmação espontânea da tua fé naquele que é a fonte da vida incessante. Que mensagem! Afirmação de fé em dias difíceis. Não poderia vir em melhor hora. Meus amigos, esses dias provacionais têm nos revelado quem nós verdadeiramente somos.
Ao invés de observar as críticas, de observar o comportamento alheio, observemos o nosso comportamento. Vejamos o quanto a doutrina espírita de fato nos preparou ou não para essa realidade de coisas. Nós estamos aqui para isso, para viver o Evangelho. Enquanto os outros, ao nosso lado, pensarem em desistir, nós não temos esse direito. O nosso dever é de amar quando todos esfriarem o amor. É de permanecer até o fim para que todos possamos ser salvos. Nós somos aqueles que aguentam essas vergastadas da vida. Aqueles que suportamos as aflições com coragem e resolução, seguindo até o fim. E sejamos, portanto, fortes, emocionalmente fortes. Como hoje nós teremos condição de investigar. Oremos então. Senhor Jesus, Mestre Divino, nós te rogamos pela necessidade que temos de nos conectar convosco. Nós te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos equívocos. Perdão pelo desalinho, pelo desarvoramento, pelas vezes que fraquejamos, que delinquimos contra a vossa lei. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Como o apóstolo Paulo dizia, vasos de barro, mas carregando essa água viva do tesouro de Deus. Que esse tesouro brilhe especialmente nestes dias tão carecentes. Que a nossa fé seja reforçada, especialmente nesse momento. Que nós possamos sentir a vossa assistência, Senhor, como nesse exato momento, quando pacificamos as nossas emoções e sentimos essas vibrações de amor num amplexo invisível dos benfeitores espirituais da humanidade para conosco, não obstante, aparentemente, sozinhos. Vem ter conosco, mestre amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, minha gente, vamos refletir sobre o ser emocional nessa obra maravilhosa intitulada Autodescobrimento, uma busca interior. O nosso tema faz parte do segundo capítulo, intitulado Equipamentos Existenciais. Eu gosto sempre, antes de abordar o capítulo de uma obra em palestra, quando me é solicitado, de falar um pouco do prefácio. Porque o prefácio tenta mostrar um pouco da ideia geral da obra e da intenção do autor. Em especial, nessa série, Joana de Ângeles escolhe abordar em cada livro um tema específico. O primeiro livro da série, Jesus e a Atualidade, ela escolhe justamente para justificar a importância e a presença dos ensinamentos de Jesus em todos os desafios da nossa vida. E assim ela vai trabalhando com cada tema ao longo das suas obras. Na série psicológica, essa obra é direcionada para o autoconhecimento, autodescobrimento, esse despertar dos nossos potenciais da alma, dos nossos equívocos, das nossas sombras, mas, sobretudo, das nossas conquistas. Porque é através do autodescobrimento que nós temos equipamentos
subsídios, recursos para a reforma moral impostergável que cada um de nós devemos realizar. Então, Joana de Ângeles começa no prefácio da obra falando que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permanece sem sentido ou sem significado. Eu gosto bastante da abordagem da psicologia profunda de Carl Gustav Jung sobre o significado ou sentido da vida. Ele faz discussões filosóficas e psicológicas muito interessantes, dizendo que, em outras palavras, se a meta da vida fosse a felicidade, como explicar essa felicidade que é episódica, como dizia Freud em O Mal-Estar da Civilização, uma felicidade que se dá em momentos particulares. Então, como se justificaria uma vida de infelicidade, de provas, de expiações, de aflições, inclusive de crueldade, né? de profundo ódio, de profundo abandono, desamor e pequenos pontos de felicidade? Seria uma vida insuportável demais para lidar. Então, a meta da vida deve ser outro. Talvez o sentido da vida seja buscar o significado que a vida tem. E é bom que seja uma pergunta que cada um de nós precise responder de acordo com o nosso contexto social, cultural, com a nossa bagagem como espíritos imortais, de acordo com as nossas demandas, com os nossos conflitos e, portanto, com as necessidades que nós temos de crescimento interior. A pergunta que me refiro é: qual o sentido da vida? Porque se não fosse uma pergunta e fosse uma resposta, provavelmente ela nos deixaria acomodados. Alguns de nós, rebeldes que somos, né, desobedientes, insubordinados, não resignados, talvez mediante essa suposta resposta, contra-argumentaríamos: não, eu repudio, acho que esse não é o sentido da vida, acho que é outro sentido da vida. Mas a grande maioria de nós, talvez, se fosse uma resposta que nos satisfizesse, se fosse uma resposta que nós acatássemos e que nos deixasse na nossa zona de conforto. E aqui eu não estou dizendo que uma zona de conforto é necessariamente boa. Muitas zonas de conforto que geram tranquilidade mais tarde vão gerar uma colheita de aflições para nós. Então, se fosse uma resposta, muitos de nós acataríamos e não discutiríamos. Deixa para lá, tudo bem. O sentido da vida é esse, então vamos. Sem ver a aplicação desse sentido na nossa própria existência. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o sentido da vida é uma pergunta, é uma questão para nos deixar inquietados, para que a gente se mobilize, se implique e tente responder isso ao longo da vida. Então, não é depois de ter respondido, acabou, e aí a vida pode acabar, fechou as cortinas e está tudo resolvido. Essa inquietude, que a psicanálise chama da falta constitutiva, né? O sujeito quer algo que ele não consegue nem definir que objeto é esse que ele está querendo tanto alcançar. Porque ele vai deslizando, né, o seu desejo por vários objetos, sempre insaciável, e nunca chega. Então, será que ele nunca acertou o objeto de desejo? É porque ele não existe. De modo análogo, para o sentido da vida, acontece algo parecido. Quando a gente passa por diferentes momentos, a nossa maturidade psicológica vai ampliando a nossa compreensão. E aqui eu não estou falando apenas de inteligência cognitiva, mas sobretudo inteligência emocional. Então vai ampliando a nossa compreensão para que a gente possa depreender um significado mais alto da vida, que em geral traz serenidade, traz completude, né? Traz plenitude, traz calma, paz, quando é movido por um ideal. Então, o ideal não é uma resposta estanque. O ideal é um convite ao trabalho. É um convite a se movimentar e crescer com isso. É algo que nos move, mas não nos move porque é algo que a gente pega e coloca no lugar onde está o vazio existencial. É uma espécie de dínamo
que faz com que a nossa força psíquica se movimente e a gente maneje essa força para as realizações. E quando a gente tem um ideal, a nossa vida ela é toda repleta de realizações que, em geral, tem a ver com o contato com o outro, né? Por exemplo, se a gente pensar numa causa humanitária, Fraternidade Sem Fronteiras, que tem a ver com o outro e com algo que, para mim, dê significado. Então, o significado da minha vida passa a ser a dar também significado à vida dos outros. E com isso eu vou me realizando. Não é que eu vá esquecer de mim, me abandonar para realizar o outro. Mas ao realizar o outro, eu também me realizo, né? Então, o sentido da vida, ele é uma pergunta por isso, para poder nos movimentar. E o que Joana de Ângeles está dizendo é o seguinte: se só existisse a vida física, né, considerando aqui a não perpetuidade da existência além da vida física, realmente a vida não teria sentido, porque que importaria tudo sofrer, tudo padecer? Pensemos na vida de Jesus, que entregou a sua vida para os seus amigos, para aqueles que o odiavam, para aqueles que não queriam ouvir a sua mensagem, com quem ele nunca brigou, com quem ele nunca discutiu, apenas doou-se. Como a própria mensagem de Joana, a afirmação, ele transformou nas bodas de Caná água em vinho, e na crucificação precisou sorver em silêncio o fel acre, né, do vinagre que lhe foi oferecido, enquanto ele amargurava de sede. Alguém que foi traído pelos seus amigos, aquele que mete a mão no prato comigo, este há de me trair. Aquele que foi odiado pelos inimigos, mas que ensinou e praticou o amor a eles. Qual o sentido dele passar por uma existência sendo puro, nunca ter cometido pecado algum, passar por uma existência com tantas aflições e tormentos, se a vida física restringisse também a existência como um todo? Então, a percepção de Joana é muito importante para que a gente se aceite e se perdoe. Porque se eu sei disso, se eu tenho essa visão espiritual, se eu tenho essa visão imortalista, eu posso me enxergar com carinho. Porque ao invés de eu me ver, meu Deus, mas eu sou uma pessoa muito problemática, traumatizada em demasia, excessivamente melindrada, as pessoas não podem falar nada comigo que eu já... Não é apologia para a gente continuar do jeito que está, mas é entendimento que as nossas questões são arraigadas, que ao longo das reencarnações, cada personalidade que nós encetamos e os desvarios que nós cometemos foram gerando heranças emocionais para esse espírito que vive sempre e que eu não consigo me deslindar dos meus equívocos do dia para a noite, que eu preciso reviver muitas vezes, alternar de papéis muitas vezes, me colocar no lugar do caído no chão, como na parábola do bom samaritano, me colocar no lugar do bom samaritano que passa e ajuda, me colocar no lugar do levita e do doutor da lei que passam indiferentes. Eu preciso trocar de papéis o tempo inteiro para que eu possa entender o que é ser emocional, o que é ter este complexo de vivências, de formas de manejo existencial, para que eu consiga, a partir daí, me transformar. Então, ela vai dizer ainda que a energia é um fator causal para a construção do indivíduo, né? Essa fonte de energia psíquica que nos anima, que nos dá vida, que nos propele para a construção criativa, familiar, social, que alimenta o ideal. A nossa fantasia, os nossos pensamentos, vitalizados
como forças vivas, acabam representando uma construção psíquica que nos dirige, que nos comanda, e que nós também interferimos e transformamos a todo tempo. É como se a gente vivesse numa roda em que nós tivéssemos uma espécie de energia pulsional que nos alavanca para o desejo e para a construção do que a gente quer realizar e que a gente também fosse envolvido por isso. Mas o controle sempre vai estar nas nossas mãos. Porque é através da nossa inteligência, e quando eu falo de inteligência emocional, eu estou dizendo que para amar eu preciso querer. Eu posso me autodeterminar a amar. Para ter paciência, eu preciso querer. Para obedecer, eu preciso querer. E é por isso que a vontade é colocada por Leon Denis em O Problema do Ser, Destino e da Dor como a maior de todas as potências da alma. Porque a gente mobiliza com ela essa energia psíquica para a construção do que a gente quer realizar. E aí ela vai mencionar Freud e Jung, dizendo que um ensejou uma visão mais profunda do ser humano. Os dois tiveram contribuição, mas um deles, falando de Freud, encarregou-se da metodização do inconsciente, que o inconsciente tem as suas leis próprias, que é uma voz que não descansa até ser ouvida, que não raras vezes nos dirige, que se expressa através dos xistes, dos atos falhos, dos sonhos, da compulsão à repetição, e que é mergulhando nas profundezas desse inconsciente que nós vamos investigando, e aí ele desenvolveu um método específico para isso, na psicanálise, investigando as causas inconscientes. Por que a gente faz o que a gente faz? Quais são as raízes disso? E Jung, com a sua poderosa contribuição do estudo dos arquétipos. Arquétipo é um conceito simbólico e um conceito bastante rebuscado, refinado, que em geral, em algumas abordagens mais curtas, a gente tenta simplificar, mas sempre incorre no erro de não alcançar o seu significado essencial. Então, em geral, a gente diz de uma forma mais simples, mais breve, que o arquétipo é uma espécie de modelo, de molde. Numa das obras de Joana, a própria editora Leal coloca que, para Jung, o arquétipo é um conteúdo imagístico e simbólico do inconsciente coletivo compartilhado por toda a humanidade. Então, o arquétipo é uma espécie de estrutura, uma estrutura semelhante, comum aos indivíduos. Mas é só a estrutura que é semelhante. Essa estrutura faculta o desenvolvimento de imagens, de símbolos, de comportamentos que são atualizados a depender da nossa vivência, da nossa história, das nossas experiências, e que também vai sendo atualizado ao longo da nossa vida. Então, a contribuição de Jung no estudo dos arquétipos é basicamente de entender a diversidade humana, a particularidade subjetiva, a profundidade do nosso ser. E assim, compreender que é esse ser emocional tão complexo e profundo. E aí Joana vai dizer que o autodescobrimento favorece a recuperação. Embora seja necessário, não é condição suficiente. Porque muitos de nós temos noção dos nossos equívocos, sabemos dos nossos erros, sabemos das nossas necessidades de melhoria, mas muitos de nós ainda não temos força suficiente para vencer. Nós vamos desenvolvendo essa coragem moral ao longo do tempo. E é lógico que a nossa vontade
é uma alavanca para a gente conseguir isso. Mas além da vontade, a vontade persistente, a obstinação pacífica, não desistir. É muito comum a gente ouvir entre os espíritas: eu não me sinto merecedor desse patrimônio que chega às minhas mãos. Eu não consigo ser espírita. Raul Teixeira ficou famoso por conta dessa frase. Espírita não é para quem quer, espírita é para quem pode, é para quem consegue. Bom, eu sou uma profunda admiradora de Raul Teixeira e concordo com ele, entendo o sentido das palavras. Mas essas palavras também são uma exortação carinhosa, consiga também, porque para quem se diz espírita, se afirma espírita, não é fácil mesmo. Todas as vezes que nós falamos sobre estes temas, falamos sobre o Evangelho, nós nos constrangemos pelo muito do Evangelho que a gente ainda não consegue viver. O Evangelho é essa mensagem sublime a que nós todos aspiramos, que nós estudamos, que nós nos envolvemos, que nós nos dedicamos a praticar na nossa vida. Nós não podemos desistir, porque o Evangelho foi feito para nós, não para os anjos. Os anjos já vivem o Evangelho integralmente. Os anjos já passaram pelos processos e pelos estágios da humanidade a que nós ainda estamos sendo experimentados. O Evangelho é para nós, que buscamos a nossa redenção, a remissão dos nossos equívocos. E nós precisamos nos sentir dignos disso. Dignos de reparação. Não há sobre a terra aquele que não tenha jeito. Nós estamos aqui para isso. E que bom que, em especial hoje, nós vamos ter a oportunidade de autodescobrir-nos. Não que eu vá devassar segredo de ninguém, mas muitas vezes, quando a gente ouve uma preleção, a gente se identifica com que o autor espiritual, neste caso Joana de Ângeles, compartilha para conosco. Quando terminar a palestra, leia a obra, leia o capítulo, fixe esses ensinos. E ela diz ainda: autodescobrir-se é conscientizar-se das nossas possibilidades. Não é alimentação de culpa, não é tormento íntimo, é se convencer que a gente pode identificar limites, dependências, aspirações, o que eu ainda não tolero, o que eu ainda não consigo. Às vezes a gente quer colher frutos antes do tempo. Onde ainda há folhas, a gente já queria que houvessem flores e frutos. É preciso respeitar a ordem natural das coisas. Tem muitas questões que nessa vida nós já devemos ter vencido, que nos arrastamos há séculos repetindo o mesmo erro. É preciso, então, ter coragem e persistência, perseverança. E aí, só para finalizar o prefácio, Joana vai colocar alguns requisitos para o autodescobrimento. Para se autodescobrir, a gente precisa cumprir alguns passos. Insatisfação atual. Se eu acho que não tenho nada de errado, se a minha vida está ótima, se eu estou completamente satisfeita com todas as minhas particularidades e questões, que bom para você. Mas aqui eu estou falando de outras pessoas, então. Quem está insatisfeito está se incomodando com algumas ações e comportamentos.
ou com alguns pensamentos. Insatisfação atual é o primeiro passo para se autodescobrir. Quem não está insatisfeito, ainda nem caiu a ficha, como a gente diz por aí. Vai chegar o tempo, deixa lá. O despertar vai chegar. Segundo passo é desejo de mudança. Porque às vezes a gente está insatisfeito. Vai dar muito trabalho, deixa para a próxima encarnação. A Terra está tão boa. Deixa para depois. Essa já deu. Olha lá. Olha o processo que nós estamos vivendo com essa pandemia. A gente já vinha tendo tanta palestra sobre esses temas, não é, meus amigos? Transição planetária, mundo de regeneração, mundo novo, os tempos são chegados e a gente não estava prestando atenção. Chegou. E agora? Quem não tiver desejo de mudança, fica como? Terceiro ponto, persistência. Então, eu estou insatisfeita, tenho desejo de mudança, mas não vou conseguir vencer tudo de uma vez. Então, eu preciso renovar os meus propósitos. Disposição para se aceitar. Se eu repudio quem eu sou, eu acabo condenando o joio junto com o trigo. Eu preciso aceitar as minhas sombras. Porque as minhas conquistas espirituais, por mais imperceptíveis que sejam, diminutas, são conquistas. Porque a luz não tem uma natureza equívoca, sempre é luz. Então eu preciso aceitar quem eu sou, porque foi o que eu consegui até hoje. Energia para vencer a si mesmo. Para ter energia para vencermos a nós mesmos, nós precisamos estar imbuídos de um ideal. Lembra de Emmanuel? Na obra Pensamento e Vida, em qualquer matéria, em qualquer assunto, nós somos sempre a soma de muitos. Pense comigo. Esse momento. Nesse momento, nós estamos recebendo a visita de benfeitores espirituais. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária, através do médium Divaldo Franco, vai dizer que, sob a tutela de São Francisco de Assis, espíritos benfeitores, vindo de Alcione, têm reencarnado no planeta para nos ajudar, para ajudar nesse processo de transição, no mundo de regeneração. Nós estamos permeados por esses benfeitores, envolvidos por essa psicosfera de amor. Mas, Patrícia, se nós estamos sendo envolvidos por uma psicosfera de amor, por que tanta insensatez, tanta insanidade, tanta incompreensão, tanta tristeza? O mundo parece estar de pernas para o ar como agora. Nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus. Somos antenas. Sintonizamos com o que temos afinidade. Por isso, Joana vai dizer energia para vencer a si mesmo. A energia para que a gente possa se sintonizar com o mais alto. Para que nós possamos engrossar as fileiras desses espíritos que já se deram conta dos seus equívocos e querem uma vida diferente. Têm uma vontade ardente de ser melhor. E por fim,
capacidade para crescer emocionalmente, que é o nosso tema. Então, Joana, no ser emocional, neste capítulo, vai dizer: o homem e a mulher são seres emocionais. Têm discernimento, à luz da razão, que facultam inteligência, controle emocional. Mas isso nem sempre dá certo. É por isso que nós temos visto o quanto de conflitos existenciais por conta de desequilíbrios emocionais. E porque é tão difícil conseguir o controle emocional? Será que é por causa da obsessão, do assédio espiritual? Será que é por causa da pandemia, das provas que nós temos? Será que é por causa da família com quem nascemos? É uma série de fatores. Mas a preponderante é a resolução íntima. Por que eu digo isso? Joana vai dizer o seguinte: a emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas. Ela não está dizendo que uma emoção bem direcionada, equilibrada, ajustada, controlada é fácil. Ela está dizendo que essa emoção bem direcionada faz com que nós aproveitemos melhor a nossa força psíquica para construções elevadas, o que ela chama de realizações expressivas. Nós temos uma carga energética, sobretudo do uso da nossa energia com os excessos. Carga essa que foram criando hábitos que se consolidaram ao longo das nossas reencarnações. É o que Kardec vai abordar como as nossas más tendências, más inclinações em O Evangelho segundo o Espiritismo. Hábito é assim. A gente sempre tem. Se não tem bom, tem mal. E se tem mal, a gente pode substituir por um hábito bom. Esse processo é fácil? Não. Mas se nós nos autodeterminarmos, por isso eu falei resolução íntima, e se nos mantermos perseverantes nesse ideal, o próprio ideal vai nos alimentar para nós continuarmos neste caminho a ponto de alcançar o controle das emoções. Controle das emoções, há muitos recursos de que nós podemos dispor para consegui-lo. Apoio psicoterápico, análise. Análise eu estou falando com o analista e consigo mesmo. Lembra do conselho de Santo Agostinho, o Livro dos Espíritos? Fazer o que eu fazia quando estava na Terra, passava em revista todo o meu dia. Às vezes a gente não tem a coragem. E quando a gente esbarra, tá, vamos lá, vou passar em revista todo o meu dia, eu saí na rua, encontrei com um vizinho e fui indiferente. Deixa pra lá, já tô com sono, fazer uma prece, um Pai Nosso, vou dormir. É comum, dado o nosso estado de imperfeição. Mas é pior não admitir. É pior fazer de conta que não aconteceu. Porque no outro dia vem a ação de novo. Aproveitemos que no momento, quando a gente se recolhe para dormir, o nosso confessionário é íntimo, individual. Só nós e nossa consciência. Só nós e Deus. E aproveitando que Deus nos ama, não obstante o que nós façamos,
Vamos abaixar as nossas resistências e nos confessar para nós mesmos. Então, a autoanálise, evangelho, evangelho-terapia, prática do amor. O que do amor eu consigo fazer? Eu consigo orientar meus filhos nas atividades escolares, eu consigo assistir aquele desenho com meu filho pequeno 10 vezes no dia, o mesmo desenho. Eu consigo tolerar meu companheiro intransigente, arrogante, perdoá-lo. Eu consigo separar roupas, comida, para fazer caridade material para quem está nas ruas. Consigo me compadecer pela situação dos animais em abandono. O que eu consigo fazer em matéria de amor? Faço tudo. Aquilo que eu ainda não consigo fazer, eu coloco como meta. Por exemplo, se para mim é insuportável amar alguém que me é ingrato, a meta é amar. Mas antes disso, tem pequenos passos. Respeitar o direito que o outro tem de não me amar. Não desejar-lhe o mal. Não me regozijar quando o mal lhe suceda. Até o ponto de desejar o bem. E de ficar feliz quando um bem lhe suceda. Olha quanta coisa a gente precisa pôr em prática para a realização desse ser emocional que nós somos. E aí, Joana continua dizendo que nós precisamos nos disciplinar a seguir este curso para a afetividade e uma convivência feliz. Na primeira discussão, se eu abandonar, eu tenho todo o trabalho a fazer de novo. E é interessante que no nosso gênero de provas, por exemplo, se tem lá no nosso gênero de provas, conviver com uma pessoa que seja incompreensiva. Aí a gente começa um relacionamento, a pessoa é incompreensiva, aí você larga a pessoa. No ponto do próximo relacionamento, o ponto exato que começa o relacionamento é onde parou no outro. Emmanuel vai dizer que são as situações magnéticas que a gente atrai de acordo com o nosso gênero de provas. É impressionante. É a lei. Então, se a gente desiste, a gente vai ter que refazer do ponto onde a gente parou. Por isso a persistência. Enfrentar as dificuldades. Se é uma relação através da qual a gente consiga crescer, vamos continuar. Modificar aquilo que é difícil, dar o braço a torcer, mas preservar esse tipo de convivência. E aí, Joana nos sugere uma autoavaliação da nossa emotividade para que a gente tenha noção de como que a gente anda. Tem embotamento? Olha, o conceito que Joana traz é à luz da psicologia espírita, então ela não aborda nenhuma escola psicológica propriamente dita. Existe um conceito de embotamento afetivo, o qual nós não vamos enveredar aqui neste vídeo. Mas o embotamento que ela define é assim: não registrar as manifestações da afetividade, que é, além da insensibilidade, comprazer-se às sensações rudes. É como Kardec coloca no Evangelho, né? Que para alguns o Evangelho é uma música nos ouvidos que até nos emociona. Para outros, não provoca a menor sensação. Se é esse o caso de embotamento, o caso é grave. A gente está completamente com o serviço todo a se realizar, serviço aqui, falando dessas manifestações emocionais. O nosso estado é de exaltação, ou seja, nós estamos
deturpando as manifestações de carinho, perturbando o nosso discernimento, porque essa euforia em demasia também representa um descontrole emocional. O nosso caso é de indiferença, eu simplesmente ignoro o afeto, porque eu não me sinto satisfeita. É o caso das relações fluidas na sociedade líquida de Zygmunt Bauman. Eu me relaciono com alguém que não corresponde minimamente ao que eu quero, então eu descarto. Meu caso é de paixão, aquela espécie de alucinação obsessiva, que muitas vezes a gente chama de amor. Eu sou apaixonada por aquela pessoa, louca de paixão, e aí a gente fica cego. Também é descompensação emocional. A gente precisa cuidar, ver com realidade. O nosso caso é de emoção edificante, que é a proposta. Ela define estabelecer patamares de autorrealização e reintegração à vida. É aquele conteúdo emocional que a gente se sente alimentado, satisfeito. Então, ela vai definir alguns comportamentos emocionalmente saudáveis. Aqueles que se afastam desses comportamentos, a gente já sabe que não são. Agir com serenidade, não se preocupar em parecer bem, mas em ser. Não se fazer intencionalmente detestado, com domínio. Complicado, né? Às vezes a gente vive dentro do nosso apartamento e aí pensa assim: meu apartamento é próprio, não preciso conviver nem me dar bem com ninguém, cada um na sua. A vida em coletividade sempre é necessária. Nem que seja aquele tchauzinho que a gente dá do elevador pro vizinho que entrou no apartamento. O bom dia ao entrar no elevador. O mínimo necessário já é importante. Imagina as mentes sobre nós. Grupo de WhatsApp de condomínio. Uma coisa que a gente fale que seja ofensiva já causa um desafeto. Não é que a gente queira ser, né, tem que ser querido por todos. Não é isso. Mas acaba colaborando para a nossa descompensação emocional. Estar aberto a relacionamentos interpessoais, respeitar ideias e condutas alheias, não abdicar das próprias condutas para agradar alguém. Então, isso não significa que a gente vai ignorar a opinião dos outros, mas é interessante a gente pensar o quanto que os interrelacionamentos, eles favorecem para nós experiências proveitosas, para o amadurecimento psicológico de cada um de nós. É com base no relacionamento com o outro que a gente se descobre, que a gente se desvela, que a gente observa quais as nossas necessidades de melhoria, o que a gente ainda precisa modificar no nosso modo de ser, que a gente vai aparando essas arestas e contornando aquilo de que a gente ainda tem necessidade. E aí Joana vai finalizar essa obra falando que o ser emocional, quando alcança esse estado plenificado, não deve nutrir angústias pelo ontem nem ansiedade pelo amanhã. Deve se livrar das queixas, frustrações, tormentos, porque ainda que nós estejamos movidos por um ideal e tenhamos toda essa força de vontade para alcançar esse equilíbrio das emoções, nós sofreremos influência, né? Nós seremos convidados a situações que muitas vezes são importantes para a gente desenvolver virtudes como paciência, como o perdão das ofensas, né?
Como é que a gente vai desenvolver perdão das ofensas se a gente não for traído, né? Não tiver essa circunstância de ser magoado, de ser ferido. É uma prova muito dolorosa, mas importante para o aperfeiçoamento evolutivo do espírito. E nem sempre a gente vai estar ao lado de quem nos entenda, nos compreenda, né? E por isso a gente precisa manter esse compromisso no meio social. Então ela vai dizer: quem se afasta do meio social por se acreditar perseguido, não compreendido, em crise paranoide, deixa de se realizar emocionalmente, né? Privar-se do contato social, isolar-se, infelizmente não vai nos causar evolução espiritual alguma. E aí, gente, para terminar, eu gostaria aqui de ler o capítulo 15 do Evangelho de João, versículos 1 a 7. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, essas palavras do evangelista João nos mostram que nós somos todos parte, né, da videira verdadeira. E nós estamos com esse propósito de dar frutos. Quais são esses frutos, né? O desenvolvimento dos nossos potenciais da alma, o desenvolvimento deste aroma, este aroma tão maravilhoso que nós sentimos quando falamos e vivemos o Evangelho. Esses frutos saborosos, tudo isso faz parte da nossa destinação. Quando Joana diz que o ser humano é um ser emocional, ela está nos equipando, né? Ela está fazendo com que a gente reflita sobre esses recursos maravilhosos que estão à nossa disposição, que são as emoções, para que com eles e através deles nós possamos desenvolver bons sentimentos e conquistas imperecíveis para o espírito. Só depende do nosso esforço e dedicação. Então, meus amigos, é isso. Eu espero sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil, que vocês tenham gostado. Então vamos fazer a nossa prece para agradecer. Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de todos os nossos momentos, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos envolva com a vossa santa e divina paz. Mestre divino, Pai de misericórdia, rogai por nós, protegei-nos hoje e sempre. E para isso nós oramos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Muita paz a todos.